5 situações na cardiologia que o eletrocardiograma pode detectar e pode salvar a sua vida. Ficou interessado? Então, continue assistindo o vídeo. Depois da vinheta, eu vou te explicar direitinho essa história. Eu resolvi fazer esse vídeo porque exatamente chegou um paciente comigo falando o seguinte: Doutor Cota, eu fui na pronto-socorro e fizeram lá um eletrocardiograma e não deu nada. Aí depois eu fazer um outro exame que já deu alterado. Eu acho que esse exame aí do eletrocardiograma não serve pra nada, ou serve pra alguma coisa. o eletrocardiograma é a base de qualquer exame da cardiologia. Eu não consigo imaginar um cardiologista ser um eletrocardiograma. Agora, realmente, ele não é um exame que tem um alto poder para confirmar o diagnóstico. Ele é um exame muito bom para fazer rastreamento. Claro, ele fecha diagnóstico? Fecha. Tem situações que ele fecha diagnóstico e é nesse ponto que eu vou tocar nesse vídeo e vou passar aqui para vocês. Paciente que está infartando, paciente que está com angina, dor no peito, ou, para ser mais específico, para ser mais técnico, um paciente que esteja com isquemia do miocárdio. A palavra isquemia significa falta de oxigenação do músculo cardíaco. Então, aí que vem isquemia. Então, quando o paciente tem uma artéria ali 80% entupida, 90% entupida, a quantidade de sangue que consegue chegar no músculo cardíaco é insuficiente para oxigenar a célula, e a célula sofre. Está sendo engasgado, se ele fica ali sofrendo com falta de ar, é a mesma sensação que sua célula sente. E aí vai dar alteração no seu eletrocardiograma. São várias alterações que vão poder aparecer. Nós podemos ter um infradesnivelamento do segmento ST. Muito comum da gente pegar isso no paciente que está fazendo o teste ergométrico. É aquele paciente que está com o eletro normal, coloca na esteira e faz esse infradesnivelamento do segmento ST. Vou colocar aí na tela para você poder ver e você ver a diferença. O que é o normal e o que é o infradesnivelamento do segmento ST. Mas também pode apresentar alterações da onda T. Então olha aí na tela, uma onda T considerada normal e agora aqui nós temos uma onda T considerada isquêmica. Pacientes que tenham essa alteração da repolarização ventricular, já viu uma vez isso aí no eletrocardiograma? Pois é, essa alteração da repolarização ventricular pode ser devido a uma isquemia. E aí nós já vamos intuir que talvez o paciente tenha ali uma artéria comprometida, algum entupimento de alguma artéria. O paciente que teve já um infarto é diferente agora. Isquemia, o paciente já está recebendo um pouco de sangue, já está recebendo um pouco de oxigênio. A célula está ali sofrendo, mas ainda está viva. Agora não, o infarto é necrose, a célula já morreu. Então nós vamos identificar a onda Q no eletrocardiograma. Olha aí na tela, a onda Q. Então nós temos o normal e aqui nós temos a onda Q. E o médico consegue detectar isso aí e aí o médico vai poder dizer, olha, o senhor já infartou. Tem um paciente que chegou aqui comigo durante uma consulta, aí eu olhei o eletro dele e disse, olha, o senhor já infartou, né? Aí ele, não, doutor, não infartei. Eu digo, já sim. Não, já infartou, tá aqui no seu eletro. Não, doutor, eu nunca senti nada, não sei o quê, então bora fazer o exame. Pediu uma cintilografia, estava lá. Confirmou que ele teve um infarto. Aí ele falou, doutor, eu acho que foi naquele dia que eu passei mal. Aí começa a contar uma história. Outra situação que aparece no eletrocardiograma que pode literalmente salvar a sua vida é na fibrilação atrial. Nós temos duas câmaras. Nós temos a câmara de cima, chamada de átrio, e nós temos a câmara de baixo, chamada de ventrículo. Nós temos 2 átrios em cima, o átrio direito e o átrio esquerdo, embaixo 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Como é que tudo acontece? Primeiro, o pulso elétrico liberado pelo seu coração faz o átrio contrair. Depois, o ventrículo contrai. Então, primeiro contrai em cima o átrio, depois o ventrículo. Então, é assim que o coração funciona. No paciente que está com fibrilação atrial, ele não contrai mais aqui em cima, ele só treme. E aí, quando treme, vai aparecer esse traçado no eletrocardiograma de fibrilação atrial. Aí a gente consegue detectar. E qual é o problema da fibrilação atrial? Bem, os pacientes podem ter
cansaço, falta de ar, palpitação. Às vezes o coração fica muito acelerado, às vezes o coração bate muito devagar. Então, quando está muito acelerado, ele vai sentir muita palpitação. Quando bate devagar, não chega sangue direito no cérebro, o paciente pode ter sensação de desmaio. Mas o grande problema, o maior temor para os cardiologistas é o AVC, o famoso derrame. Por que acontece isso? Ora, quando a parte de cima do coração não está mais contraindo, está só tremendo, o sangue não circula direito, forma um coágulo, e quando esse coágulo sai, ele sobe, vem pela sua carótida, vai lá no seu cérebro, entope uma artéria. Pronto, você acabou de ganhar um AVC, por conta de uma fibrilação atrial, uma coisa que o eletrocardiograma consegue detectar. Olha a importância do eletrocardiograma. Outra situação que o eletrocardiograma pode detectar uma doença que você talvez até tenha nascido. Você não sabe. Detalhe, não dá sintoma nenhum. Às vezes a pessoa vai descobrir quando está lá com 30 anos. Passou a vida inteira correndo risco de ter uma morte súbita e nem descobriu. Isso porque deixou de fazer o eletro lá no comecinho que poderia ter ajudado a salvar. Essa doença é chamada miocardiopatia hipertrófica. É uma doença relativamente frequente, não é tão difícil assim de a gente achar. Se a gente colocar aí 500 pacientes para fazer o eletrocardiograma, provavelmente a gente vai achar um ali no meio que tenha uma miocardiopatia hipertrófica. Então dá para ver que não é uma coisa tão difícil assim. É uma doença que faz seu coração crescer, mas não é aquele crescimento, por exemplo, da pressão alta, né, que faz o coração ficar grande, o crescimento de um problema na válvula do coração. Não, é um crescimento desordenado, um crescimento que a gente chama de assimétrico. Cresce de um lado, do outro não cresce, esse lado cresce muito. E esse crescimento anormal pode levar tanto uma obstrução da saída do sangue do seu coração, como pode levar a arritmias fatais. Quer ver uma celebridade que já teve isso aí? O ator Rafael Cardoso. A gente já chegou a falar isso aí numa entrevista, estou falando aqui numa quebra de sigilo, porque ele mesmo já pegou e falou na televisão. Então ele falou que ele tem essa miocardiopatia hipertrófica, e aí ele já falou, né, dos cuidados que tem que ter. Então, olha só, mais uma situação em que você pode ter nascido, você nem sabe porque não dá sintoma nenhum, e isso é importante. Não dá sintoma. Às vezes o primeiro sintoma é morte súbita, e um eletrocardiograma é exame simples, fácil de fazer, barato, a gente consegue fazer em qualquer interior, a gente manda laudo para telemedicina, pode salvar a sua vida ou a vida de algum dos seus familiares. Doença valvar, doença na válvula do seu coração. O eletrocardiograma ele não vai identificar o problema na válvula, ele vai identificar alterações no seu coração que a válvula provocou. Por exemplo, você tem uma insuficiência na válvula aórtica. O que vai acontecer com o seu coração? Seu coração vai ficar grande. Aí o eletrocardiograma vai mostrar, aumento do tamanho do coração. Aí o médico vai investigar e acaba descobrindo qual é o seu problema. Clinicamente, eu gosto mais do meu bom e velho estetoscópio. Eu coloco lá e vou escutar um sopro no coração. Já fiz um vídeo falando sobre sopro, depois eu coloco aqui no card para você ver o meu vídeo falando sobre sopro. Mas tem uma arritmia específica que eu quero comentar aqui com vocês, que também é uma doença que a pessoa nasce com problema, não dá sintoma nenhum, a pessoa não sente nada, e de repente ela tem uma morte súbita. Que é o chamado intervalo QT longo, e nós temos também o intervalo QT curto. É verdade, o intervalo QT curto, ele é bem mais raro. Olha, eu acho que se eu peguei um caso na minha vida de intervalo QT curto, foi muito. Teve um, eu acho que sim, mas intervalo QT longo, esse eu já peguei com maior frequência. Então, o que é um intervalo QT longo? Bem, eu sei que você não vai querer fazer o diagnóstico, não é a finalidade desse exame, mas fica ali a curiosidade de querer saber, né? Então vamos lá. Bem aqui nessa tela eu vou deixar para vocês o QT normal. E aqui eu vou deixar para você o QT longo. Tá vendo a diferença? Com esse tamanho do eletrocardiograma ele acaba sendo maior. E essa alteração é uma alteração devido a alterações nos canais. Existem canais sódio, potássio, cálcio lá dentro do coração, e alterações nesses canais fazem com que haja uma repolarização mais longa no seu coração. E essa repolarização mais longa pode muitas vezes entrar em uma batida do seu coração e disparar uma arritmia
fatal, literalmente fatal. Ela pode desencadear uma arritmia que pode levar à parada cardíaca, e você nem sabe. E olha só que interessante, o intervalo QT longo, nós temos 3 tipos. O tipo 1, sabe que situação o intervalo QT longo tipo 1 provoca morte? Atividade física. Então você está lá, você está nadando, que é um dos esportes que mais provoca morte, que desencadeia arritmia no intervalo QT longo, você está lá nadando, você entra numa arritmia e você acaba morrendo de arritmia e acaba morrendo afogado. Por quê? Porque você tem um intervalo QT longo e você nunca fez um eletro na sua vida. Nós temos o intervalo QT longo do tipo 2. Esse do tipo 2, sabe o que ativa a arritmia? Barulho. Aí você tá lá numa festa, numa balada, um som, pô, desencadeia uma arritmia em você. Você, pô, cai durinho no chão. E nós temos também o intervalo QT longo do tipo 3. Esse é mais complicado. Sabe qual é a principal situação que provoca arritmia no intervalo QT longo tipo 3? Dormir. Você pode ficar sem fazer atividade física. Você pode ficar sem estar exposto a barulho, mas não consegue ficar sem dormir. Esse é o caso mais complicado. Bem, aí claro, vai ter tratamento, vai ter medicamentos para isso, a gente pode usar o CDI. CDI é um aparelho que a gente coloca, parece um marca-passo, só que ele não controla a batida do coração, ele dá um choque no seu coração na hora que você tem uma arritmia. Sabe quando a pessoa está com uma parada cardíaca, a gente vai lá com aquelas pás e dá um choque no paciente? Pois é, esse aparelho faz isso de forma automática e pode salvar a vida do paciente. Então é isso, meus amigos. Se alguém vier falar que eletrocardiograma não serve para nada, pode dizer para ele que ele está errado, manda esse vídeo para ele assistir. Claro, a história clínica do paciente, ela é fundamental. É mais de 50% da consulta, com certeza, é história clínica e exame físico. Os exames complementares dão uma ajuda, mas o eletro, ele é fundamental. Se por acaso eu esqueci de falar aqui de alguma doença que você acha importante, coloca aí no comentário, que quem sabe eu não vou fazer aqui a segunda parte desse vídeo, a importância do eletrocardiograma para diagnosticar doenças cardíacas. Ficou com dúvida? Coloca aí nos seus comentários que eu vou tentar responder, senão eu levo lá para minha live. Todas as segundas-feiras, 18 horas de Brasília, eu faço uma live, você pode participar fazendo pergunta, eu respondo ali na hora. E claro, né? Chegou até aqui é porque você não gostou do conteúdo. Poxa, se você gostou, não esquece de dar uma força, dá um like, é menos de segundo, é só dar uma clicada. Isso já ajuda, vai fazer o YouTube entender que é um conteúdo relevante e vai conseguir mostrar para as outras pessoas, a gente vai conseguir ajudar a salvar mais vidas. Eu e você, cada um ajudando um pouquinho aqui, tá bom? Então, forte abraço, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.